Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês, com cada um de nós neste momento tão maravilhoso. Que o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez aqui podermos estudar a sua palavra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Revelaxion. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina desta semana, que tem como tema da semana Ruth e Esther. E meus amados, se você é novo por aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e também ative o sininho das notificações, para que toda vida que eu lançar um conteúdo novo, você será avisado, você será notificado. Então, deixado este recado aí para você, meu amado irmão. Então vamos agora dar continuidade ao nosso estudo que nós já começamos aqui da lição da Escola Sabatina. Nós já fizemos a primeira parte do estudo, que foi a parte de sábado, domingo e segunda. Hoje vamos aqui dar continuidade a partir de terça-feira, meus irmãos, que tem como título aqui Boaz, o resgatador. Então, neste momento, eu já convido agora você a tomar sua Bíblia, para juntos podermos meditar e aprender mais aqui na Palavra de Deus, para que possamos realmente crescer na graça e no conhecimento, meus irmãos. Então, aqui na parte de terça-feira, a lição ela introduz da seguinte forma. Acompanhe comigo aí na tela. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela, mas havia uma barreira. Havia uma barreira, meus irmãos. Boaz ele estava ali querendo se casar com Ruth, mas havia uma barreira. Qual era essa barreira? Aqui diz que era um parente mais próximo que também tinha o direito, meus irmãos, a mulher e as suas terras. E é interessante que a lição agora, meus irmãos, ela vai fazer aquele mesmo paralelo que nós já conhecemos. Boaz como sendo o tipo e Jesus como sendo o antítipo ou o cumprimento da profecia. Mas aqui eu faço uma pergunta. Quem é este parente mais próximo que também agora está reivindicando a mesma autoridade aqui de Boaz, como tendo ali a direito à mulher e às suas terras? E a lição coloca assim, meus irmãos, essa situação revela uma questão em jogo no conflito, no grande conflito, na verdade, nesta grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Aqui a lição diz que Cristo nos ama, meus irmãos. Isso é uma verdade. O Senhor ele nos ama com amor incondicional, meus irmãos. Mas aqui a lição continua e diz, mas um parente mais próximo que também tem uma reivindicação. Quem seria este parente mais próximo, meus irmãos, que está reivindicando a mesma autoridade de Cristo? Sabe quem é este parente, meus irmãos? É Satanás, meus amados. Satanás, ele também está reivindicando aqui os mesmos direitos, porque ele acha que é o dono deste mundo, mas na verdade ele é um poder derrotado, meus irmãos. E agora, meus irmãos, nós entramos aqui na terceira pergunta que diz o seguinte: o que Satanás ele está reivindicando? O que ele tem direito, meus irmãos, neste grande conflito, nesta grande batalha que se iniciou no céu, conforme Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. E aqui nós temos os textos que nós precisamos ler para estar respondendo esta pergunta. Aqui nós temos Jó, capítulo 1, versículos 6 a 11, Mateus, capítulo 4, verso 8 e 9, e Judas, versículo 9, porque lembre-se que Judas só tem um único capítulo. Então, Judas, verso 9, e Lucas, capítulo 22, o verso 31. Mas nós vamos ler a seguinte sequência, vamos ler Jó, Mateus, Lucas e o livro de Judas, vamos deixar por último, certo? Então, neste momento, meus amados, eu já convido agora você a tomar sua Bíblia, para juntamente comigo nós podermos ler e meditar aqui nas palavras de Deus. Só lembrando que eu vou colocar o texto na tela, para que você possa também acompanhar a leitura da palavra de Deus juntamente comigo. E o primeiro texto se encontra aqui no livro de Jó, no capítulo 1, nos versos 6 a 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro,
e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Interessante, Jó, ele temia ao Senhor, meus irmãos. E nós sabemos que, de acordo ali com a primeira mensagem angélica, que a mensagem do primeiro anjo ali diz: temei a Deus e dai-lhe glória. E nós entendemos que esta expressão temer a Deus e glorificar a Deus representa ser obediente aos mandamentos do Criador. E aqui diz que Jó, ele era temente ao Senhor. O próprio Senhor declarou isso para Satanás. Ele é temente a Deus e é um homem que se desvia do quê, meus irmãos? Ele se desvia do mal, meus amados. E o versículo 9 diz o seguinte, meus irmãos: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Esta expressão debalde significa em vão. O texto poderia ser lido assim: Jó em vão teme a Deus? Isto é Satanás fazendo uma pergunta ao Senhor. Acaso não o cercaste com um sebe, ou seja, uma cerca ali de proteção, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? É uma pergunta que Satanás está fazendo para Deus, meus irmãos. E aqui diz: a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, meus amados, nós temos aqui uma cena de grande conflito, e que está acontecendo principalmente aqui na vida de Jó, meus irmãos. Onde Jó, meus amados, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto diante do Senhor, temente a Deus e que se desviava do mal, meus irmãos. Ora, Jó não merecia o que estava acontecendo na vida dele. E ele mesmo não entendia, meus irmãos. Mas é claro que tudo seria revelado no momento certo. E vemos aqui também, meus irmãos, que Satanás começa a questionar a Deus. Porque lembre-se, aqui Satanás não aparece como vilão nesta história. Ele está aparecendo aqui como mocinho, meus irmãos. Porque até neste momento ainda não foi nada revelado diante dos seres celestiais. Se realmente Deus o Pai é o vilão, ou é o mocinho, ou Satanás é vilão ou é o mocinho, sempre havia essa dúvida, meus irmãos. Porque o caráter de Satanás ainda estava se desenvolvendo, meus irmãos. Até o momento da cruz, o Espírito de profecia nos diz que havia ainda, meus irmãos, laços de simpatia entre os anjos de Deus no céu e os anjos de Satanás. Interessante, meus irmãos, que nós temos aqui uma expressão idiomática, porque Satanás disse de rodear a terra e passear por ela. É uma expressão idiomática do hebraico, meus irmãos. Que aqui nós já conseguimos responder a terceira pergunta. A pergunta diz: o que é que Satanás ele reivindica, meus irmãos? E aqui ele está dizendo, olha, de rodear a terra e passear por ela. Esta expressão aqui no hebraico significa que Satanás está dizendo que agora ele é o dono desta terra, é o dono deste mundo. Nós precisamos se lembrar, meus irmãos, que Adão era o representante da família humana. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ser o seu mordomo, o administrador deste mundo, meus irmãos. Um representante ali de toda a família humana. E esta representação foi colocada, esta autoridade foi colocada na mão de Adão. Mas quando Adão transgrediu a lei de Deus, então ele deixou de ser o representante da família humana. E agora quem passou a ser o representante da família humana, meus irmãos, é exatamente essa pessoa que você está imaginando agora. Satanás passou a ser o representante da família humana. E agora, meus amados, Satanás, como sendo o representante da família humana, ele começa a desafiar o Senhor dizendo: Senhor, Adão entregou a terra para mim. A única forma de recuperar esta terra de volta é alguém da família de Adão guardando os mandamentos de Deus. Adão transgrediu. Ele perdeu a posse do reino. Mas somente um filho de Adão é que pode recuperar agora esta posse. E é neste momento, meus irmãos, que Jesus ele entra em cena. Jesus, para poder recuperar a posse do reino, Jesus não poderia recuperar a posse do reino como sendo Deus, meus irmãos. Ele precisaria agora se fazer como um homem. Porque lembre-se, Adão entregou a posse do reino. E Adão é homem, era um homem, meus irmãos.
Então, para que Deus agora conseguisse recuperar o seu reino das mãos de Satanás, era necessário que Deus se fizesse agora como um ser humano. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus ele enviou o seu Filho a este mundo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio a esta terra, meus irmãos, para ser o nosso Boaz, o nosso resgatador, meus amados. E ele veio, nasceu como homem, cresceu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus homem, meus irmãos. E aqui nós temos em outro texto para a gente ler, que se encontra em Mateus, meus irmãos. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9 diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto. Aqui nós temos o momento em que Satanás está tentando Jesus no deserto. E aqui diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então aqui nós temos um momento, novamente, em que Satanás ele reivindica a posse do reino. Lembre-se, meus irmãos, novamente eu repito, quando Adão transgrediu a lei de Deus, ele entregou de mãos beijadas ali a posse do reino. Ele tinha um domínio. Deus havia dado toda a autoridade para Adão, para que ele dominasse ali sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre tudo que Deus havia colocado ali naquele mundo. Mas, infelizmente, após a transgressão da lei de Deus, agora Satanás passou ali a ser o representante da família humana, meus irmãos. Mas é claro que isto não deveria ser por muito tempo. Durou ali 4.000 anos. Mas nós sabemos que na morte de Cristo na cruz, naquele momento, meus irmãos, Jesus ele recuperou a posse do reino com a sua própria justiça. Justiça essa, meus irmãos, que representava a sua vida de obediência perfeita aos mandamentos de Deus como homem. Jesus não guardou os mandamentos como Deus. Ele guardou os mandamentos como qualquer um de nós, meus irmãos, sendo dependente do Pai, assim como eu e você. Jesus provou que um ser humano pode guardar a lei se ele estiver conectado com o Senhor. Da mesma forma, cada um de nós, se nós estivermos conectados com o Senhor Jesus, poderemos guardar os mandamentos de Deus. E um outro texto, meus amados, se encontra aqui, meus irmãos, em Lucas, capítulo de número 22, o verso 31, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Interessante. Aqui, Satanás estava querendo se apossar da vida de Pedro, meus irmãos. Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lembre-se, Satanás ele é o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Mas aqui é interessante, nós sabemos que Pedro ainda não estava convertido. Por isso que Jesus fala para Pedro aqui no verso 32. Eu, porém, roguei por ti. O Senhor Jesus intercedeu por Pedro. Aqui diz: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. Então é interessante que até aqui Pedro ainda não estava convertido. Por isso que Jesus disse para Pedro: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso aqui Jesus estava falando depois da sua crucifixão. Logo depois da sua crucifixão, quando ele se encontra novamente com Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus volta a fazer a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez. E neste momento Pedro se entristece, meus irmãos. E aí o que ele responde para o Senhor? Senhor, tu sabes de todas as coisas. E o outro texto, meus irmãos, é Judas, aqui no versículo de número 9, meus irmãos. Judas, verso 9 diz: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então nós percebemos aqui um momento em que Satanás está reivindicando uma autoridade. Mas na verdade nós sabemos que neste momento, quem era que estava com a razão? Era Satanás ou era Deus, meus irmãos?
É claro que é o Senhor. Por isso nós sabemos que Moisés ele foi ressuscitado, meus irmãos. E aqui, meus amados, nós temos uma citação do Espírito de profecia que diz assim, na parte da lição aqui de terça-feira: pela primeira vez, Cristo estava para dar vida aos mortos, quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura. Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. E aqui continua dizendo, vangloriava-se de que o servo de Deus, aqui está falando do corpo de Moisés, o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. Declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, que tinha tomado para si a glória devida a Jeová. Ele estava acusando a Moisés de Moisés cometer o mesmo pecado, meus irmãos, que ele cometeu, que era aquele pecado de se fazer igual a Deus, tomando a glória de Deus. E aqui diz, o mesmo pecado que determinara a expulsão de Satanás do céu. E com essa transgressão, tinha caído sob o domínio de Satanás. Mas aí agora preste atenção como ela conclui a citação. Cristo refutou a alegação de Satanás e Moisés foi ressuscitado. Então ficou comprovado, meus irmãos, quem é que estava ali tendo a razão? Quem era de fato o mocinho que era o vilão? O mocinho era Deus, meus irmãos, e o vilão era Satanás. Ele não tinha razão. Por isso que Moisés foi ressuscitado. Porque Moisés em nenhum momento, meus irmãos, ele pegou a glória de Deus para si. Pelo contrário, Moisés foi um homem de Deus que se humilhou na presença do Senhor, meus amados. E lembre-se também que Deus ele é rico em misericórdia. Ali Deus estava mostrando a sua riquíssima misericórdia na vida do nosso amado irmão Moisés, do nosso amado servo de Deus, Moisés, que era um homem de Deus. Que era não, meus irmãos, ele é um homem de Deus porque hoje ele está muito vivo nos céus. Tanto Enoque quanto Elias, quanto também o próprio Moisés. E é interessante, meus irmãos, que aqui na parte do último parágrafo da lição, a lição menciona aqui o juízo investigativo. A lição diz que os casos eram decididos no portão da cidade. Sempre, meus irmãos, o juízo acontecia de forma pública. E aqui diz que esse é um tipo de cena do juízo e reflete o que é descrito em Daniel capítulo 7. Então, aquela cena de juízo público que acontecia no portão das cidades também estava apontando para o grande juízo investigativo de Deus, que acontece de forma aberta, meus irmãos. O nosso Senhor, ele é uma carta aberta. E aqui a lição diz que nós não devemos, meus irmãos, nem eu e nem você devemos ignorar este aspecto crucial do juízo de Deus. Por que, meus irmãos, nós não podemos ignorar? Porque este julgamento, meus irmãos, ele é para a salvação dos santos. Nós não precisamos temer o juízo de Deus, porque ele é um juízo, meus irmãos, de salvação. Jesus, neste juízo, o papel dele não é condenar, meus irmãos, é salvar os filhos de Deus. Mas, qual é a má notícia? A má notícia é que todos aqueles que não participarem deste juízo já estarão condenados. E aqui diz mais o seguinte, a lição: mas somente porque Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva. E lembre-se, a noiva aqui é uma referência que a lição está colocando como sendo a igreja. Jesus foi enviado para a terra para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo. E para isso ele pagou um grande preço. E este foi um preço de sangue. Por isso que em Apocalipse, capítulo 5, mostrando a mesma cena do juízo celestial, meus irmãos, aqui em Apocalipse, capítulo 5, veja o que a palavra do Senhor nos diz, meus amados. Apocalipse, capítulo 5, o verso de número 4, meus irmãos, e o versículo 5 diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E é interessante que no mesmo capítulo ele diz, e entoava, verso 9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Este é o livro do juízo, meus irmãos, e de abrir os selos,
porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os instituíste reino de sacerdote, e reinarão sobre a terra. E aqui, meus irmãos, uma citação da serva do Senhor diz o seguinte, no primeiro parágrafo aqui da lição de terça-feira, ela diz, aqueles que aceitam a Cristo como seu salvador pessoal, não são deixados órfãos. Nunca se esqueça disso, meus irmãos. Quando você estiver passando por lutas e aflições, saiba que Deus sempre estará ao seu lado. Por isso que ela diz, suportando sozinho as provações da vida. Deus nunca vai nos abandonar. E ela diz mais, Ele, o Senhor Jesus, recebe como membros da família celestial. Muitas pessoas nem têm famílias aqui nesta terra, meus irmãos. Mas saiba que você, se for fiel a Deus, Deus vai te acolher na família celestial, meus irmãos. É que diz, pede-lhes que chamem seu pai como pai deles também. Ora, nem os anjos podem chamar Deus de pai, mas nós teremos este privilégio de chamar o nosso Deus de pai, meus irmãos. E aqui diz, são seus pequeninos, queridos ao coração de Deus, ligados a Ele por afetuosos e indissolúveis laços. Nunca mais estes laços, meus irmãos, entre nós e o nosso Deus será cortado. Lembre-se, foi cortado por causa do pecado. Como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqui ela diz e continua dizendo, tem por eles um amor infinito. O amor de Deus, meus irmãos, é infinito, está além da nossa compreensão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está além da nossa compreensão, meus amados, que supera o amor que nossos pais sentem por nós em nossa incapacidade, da mesma forma como o divino supera o humano. E aqui nós já encerramos essa parte de terça-feira, meus irmãos. Agora vamos aqui para a parte de quarta-feira, 11 de junho, que tem como título Amã e Satanás. E aqui, meus amados, na parte de quarta-feira, a lição introduz da seguinte forma. Acompanhe comigo aí na tela. Na história de Esther, conhecemos Amã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Como é nos mostrado em Esther, capítulo 3, o versículo 1, que diz, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então nós vemos claramente que Amã, ele era um homem, meus amados, que tinha sede de posição e poder. E aqui nós já conseguimos traçar um paralelo entre a vida de Amã e a própria vida de Satanás. Porque Satanás também, meus irmãos, ele almejou o poder. Aqui em Isaías capítulo 14, no versículo de número 12 a 14, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Está vendo, meus irmãos? Olha aqui a cobiça pela posição e pelo poder. Veja aqui o coração deste anjo, o coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu. Ele queria subir acima das estrelas. Olha esta expressão, meus irmãos. Acima das estrelas. Veja que esta expressão, meus irmãos, é uma expressão que mostra aqui a exaltação. Querer se engrandecer, meus irmãos. Acima das estrelas. Estrelas em profecia são anjos. Então aqui ele queria estar acima dos anjos de Deus. E ele diz, exaltarei, isso era o que ele dizia no coração, na mente. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Então veja, meus amados, que ele queria se sentar no monte da congregação. O que é o grande monte da congregação aqui, meus irmãos? Sobre o qual Satanás ele queria se assentar. Este monte da congregação é o próprio santuário celestial. E aqui diz que ele queria se assentar nas extremidades do norte.
Mas veja o que vai acontecer com ele, meus irmãos. Ele ainda diz mais. O versículo 14 mostra ele ainda querendo se engrandecer ainda mais. O versículo 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens. Nuvens aqui é uma referência a anjos também. E serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria se fazer igual a Deus. Então aqui nós já conseguimos traçar este paralelo entre aqui este aspecto aqui, o caráter de Amã e o caráter de Satanás. Ambos tinham sede, né, por posição e poder. Na verdade, um deles ainda tem, porque continua vivo. E este é Satanás, meus irmãos. Mas olha o versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esta é a promessa de Deus. Este é o poder vencido. Ele será destruído, meus irmãos. E depois você pode ler na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28, verso 11 e 15, mostrando ali que ele estava no Éden, jardim de Deus, estava ali no meio das pedras afogueadas, ele andava, era perfeito nos caminhos do Senhor, até que se achou nele a iniquidade. E qual era a iniquidade, meus irmãos? É exatamente o que está aparecendo aqui em Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Esta sede por posição e por poder, meus irmãos. E aqui, meus amados, a lição dentro desse contexto de cobiça, posição e poder, a lição nos diz aqui no terceiro parágrafo. No livro do Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Lembre-se, meus irmãos, a questão final do grande conflito vai terminar com a questão da adoração. Quem você vai adorar naquele dia? Será que você vai estar adorando a Deus ou será que você vai estar adorando a Satanás? Mas e hoje, meus irmãos? Quem nós estamos adorando? Será que estamos adorando a Deus ou será que estamos adorando ao diabo? Uma coisa é certa, meus amados, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos tomar ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. E aqui a lição ainda continua e diz, meus irmãos, seus enganos, os enganos de quem? De Satanás, convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-la, meus irmãos, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 3 e 4. Esta besta, meus irmãos, é a besta que emerge do mar. De Apocalipse, capítulo 13, versos 1 a 10. E quem é esta besta que emerge do mar? É uma referência ao papado, meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui a lição diz que serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Haverá, meus irmãos, poucas pessoas que não vão se ajoelhar, meus irmãos, diante do vinho de Babilônia, ou diante daquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor construíra. Lembre-se, no momento que saiu o decreto para que adorasse aquela estátua, apenas um remanescente ficou de pé, meus irmãos. Quem foram? Ananias, Misael e Azarias. E aqui diz que com essas pessoas ele recorrerá à força. Quando fala recorrer à força, é através de leis. Leis, meus irmãos, que serão promulgadas para destruir os filhos de Deus. E aqui, meus amados, a lição continua e diz: Amã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele. Assim como os filhos de Deus, no tempo do fim, não vão se submeter às autoridades. Autoridades estas que estão sendo regidas pelo poder do diabo. E aqui diz que ele nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Lembre-se, é isso que nós acabamos de comentar. Os filhos de Deus não vão se ajoelhar diante da estátua que o rei Nabucodonosor no tempo do fim vai construir. Este rei Nabucodonosor que eu estou falando é como se fosse Amã, é como se fosse aqui o próprio Satanás, meus irmãos. E aqui a profecia nos diz, a própria lição ainda continua dizendo: assim Amã encheu-se de furor. Lembre-se lá do rei Nabucodonosor? Ele também se encheu de furor. Mandou jogar os jovens na fornalha e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aqui também Amã se encheu de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mordecai da face da terra. Da mesma forma vai acontecer em Apocalipse 13:15, que é exatamente
os textos que está aqui, meus irmãos, entre a pergunta de número 4. A pergunta de número 4, meus irmãos, diz assim: leia Esté, capítulo 3, os versos 1 a 14. Nós não vamos ler todos esses versos, meus irmãos, por conta do tempo. E também é para ler Apocalipse, capítulo 12, verso 14 a 17. E Apocalipse 13, 15. Após ler esses textos, aqui nós temos a pergunta: que paralelos vemos entre essas passagens? Nós já até fazemos ou fizemos aqui o paralelo, meus irmãos, já comentando aqui na lição. Como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição do povo de Deus no livro do Apocalipse. Então vamos ver aqui, meus irmãos, pelo menos na parte aqui de Esther, que é capítulo 3, o verso 1 a 14. Aqui do versículo, meus irmãos, do verso 1 até o versículo 6, nós temos aqui o momento em que Mordecai, ele começa a ser odiado por Amã. Lembre-se, Mordecai aqui está representando os filhos de Deus, que no tempo do fim serão odiados por Satanás. Dos versículos 7 até o versículo 10, nós temos aqui um momento, meus irmãos, que Amã, ele já começa ali a elaborar um plano para destruir os filhos de Deus. Da mesma forma, nos últimos dias, Satanás já está elaborando um plano para destruir todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem na fé de Jesus. E aqui do versículo 12 até o versículo 15, aqui nós temos o momento do decreto de morte. E aqui vamos ler pelo menos essa parte, meus irmãos, que diz, a partir do versículo 12, acompanhe comigo aí na tela. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então foi selado com o anel do rei, meus irmãos. Não podia ser desfeito. Sempre quando um rei selava ali uma lei com um anel, aquela lei ou aquele decreto não poderia ser desfeito ou ser descumprido. Teria que ser cumprido ou de um jeito ou de outro, meus irmãos. E aqui diz o versículo 13: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem. Preste atenção agora, meus irmãos. Para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, meus irmãos. Isto é uma profecia, meus amados. A serva do Senhor fala claramente que eles também, naquele momento em que a porta da graça já estiver fechada, ela nos diz que vão tentar nos matar em um só dia, meus irmãos, os 144 mil. Mas nenhum deles serão destruídos. Assim como todos aqui foram protegidos, nenhum dos filhos de Deus morreu. Também nenhum dos 144 mil no tempo do fim, nos últimos dias, também serão protegidos, meus irmãos. Deus não vai permitir que Satanás tire a vida de nenhum deles. E aqui diz, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia, o dia da matança. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Que cena cruel, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui. E ainda temos um outro texto para ler, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 12, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 12, verso 14 a 17. Onde a palavra do Senhor nos mostra o momento em que Deus começa a preservar a vida do seu povo. Aqui é dito, e foram dadas à mulher aqui como sendo a igreja, as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Verso 15.
Então a serpente lançou ou arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. A serpente aqui é Satanás, mas que neste momento Satanás está usando aqui, meus irmãos, o seu representante na terra para perseguir os filhos de Deus, que é o papado. Então você pode entender a serpente como sendo neste momento Roma na sua segunda fase, que é Roma religiosa. E aqui fala que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Quem é esta água? Esta água, meus irmãos, representa os reis deste mundo que vão perseguir os filhos de Deus. E aqui a profecia continua dizendo, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Lembre-se que rio são águas, e água na profecia representam povos, multidões, nações e línguas. Povos estes, nações estas, que vão perseguir os filhos de Deus. E o versículo 16 nos diz, a terra, porém, socorreu a mulher. A terra aqui faz uma referência às praias da América do Norte. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E o versículo 17 nos diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Porque a mulher aqui, meus irmãos, representa a igreja da Idade Média. Mas estes remanescentes é uma referência aos adventistas do sétimo dia, que surgiram ali no dia 22 de outubro do ano de 1844. E é exatamente com estes que o dragão está irado, como diz. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Esses aqui, meus irmãos, são os 144 mil. Representa os remanescentes da igreja adventista do sétimo dia. E o próximo texto se encontra em Apocalipse, capítulo 13, verso 15, que diz o seguinte, meus irmãos. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. O que é esta imagem da besta? Esta imagem da besta, meus irmãos, de acordo com o espírito de profecia, a serva do Senhor nos diz que a imagem da besta é uma forma de protestantismo apostatado que só se desenvolverá quando as igrejas da América do Norte buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de suas leis. E aqui diz o seguinte, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Então haverá um decreto de morte, assim como houve um decreto para destruir todos os judeus, aqui conforme mostrado na parte aqui de Esther, no capítulo 3, meus irmãos, onde mostra ali claramente que os filhos de Deus seriam destruídos por conta deste decreto que foi promulgado pelo rei, meus irmãos, influenciado ali por Amã, que era um símbolo, um sinônimo de Satanás. E aqui diz que no tempo dos últimos dias voltará a acontecer a mesma coisa. Mas assim como os filhos de Deus foram preservados, a Bíblia diz que nos últimos dias nós também seremos preservados, meus irmãos. Por isso a profecia ainda continua dizendo, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Mas também lembrando, meus irmãos, que haverá muitos mártires agora nos últimos dias. Mas é claro que neste momento que saiu o decreto de morte, nenhum dos filhos de Deus será assassinado, não morrerá. Por que não morrerá? Porque a porta da graça já está fechada, meus irmãos, neste momento. Então, meus amados, com a leitura desses textos, eu creio que a resposta da pergunta já está até respondida. Que paralelos vemos entre essas passagens? Nós já fizemos aqui o paralelo na hora que nós estávamos lendo, meus irmãos. Nós vimos ali um momento, na parte de Esther, que sai um decreto. Amã ali, como sendo um símbolo de Satanás, estava influenciando o rei, para que o rei ali decretasse a morte dos filhos de Deus. No tempo do fim, Satanás fará a mesma coisa. Ele vai influenciar os poderes deste mundo para poder promulgar leis. Leis essas que serão contrárias aos mandamentos de Deus. E neste momento os filhos de Deus serão perseguidos. Nós também vemos a mesma coisa, que os filhos de Deus foram preservados. Deus protegeu a cada um deles. No livro do Apocalipse nos mostra claramente que nenhum dos filhos de Deus, nenhum dos 144 mil serão mortos,
porque a porta da graça já está fechada. Jesus já saiu do santuário e os filhos de Deus, meus amados, serão preservados até o momento da volta de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu já gostaria de deixar uma citação do Espírito de Profecia nesta parte de quarta-feira que nos diz, 11 de junho, fala o seguinte: haverá um decreto contra o povo de Deus, semelhante ao emitido por Assuero, que é o rei Xerxes, contra os judeus no tempo de Ester. Perceba que o Espírito de Profecia está fazendo o mesmo paralelo entre aqui a história de Ester e nós agora nos últimos dias. O decreto persa surgiu da maldade de Amã. Amã estava influenciando o rei para que o rei promulgasse aquela lei contrária aos filhos de Deus. Da mesma forma como o diabo vai influenciar exatamente os poderes da terra, como a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Para quê? Para promulgar leis que serão contrárias aos mandamentos de Deus. E os filhos de Deus são obedientes às leis de Deus, logo serão perseguidos. E depois sairá um decreto para destruir os filhos de Deus. Mas nenhum dos filhos de Deus morrerá, porque Deus, ele há de preservar o seu povo nos últimos dias. E ela diz que o decreto persa surgiu da maldade de Amã contra Mordecai. Ele não fez mal a Amã, mas se recusou a bajulá-lo com a reverência que é devida só a Deus. Amã estava querendo ser, meus irmãos, adorado. E nós sabemos que o único que é digno de honra, glória e toda adoração é somente Deus. Então veja claramente este paralelo entre Amã e Satanás. A mesma coisa aconteceu, meus irmãos, quando Satanás estava ali, meus irmãos, tentando a Jesus no deserto. Ele também estava querendo ser adorado. E aqui diz que falsos pretextos garantiram a decisão do rei contra os judeus. Satanás instigou esse esquema para livrar a terra daqueles que preservaram o conhecimento do Deus verdadeiro. O objetivo de Satanás era extinguir ali de uma vez por toda aqueles filhos de Deus que eram obedientes aos mandamentos de Deus. E aqui diz: mas suas tramas foram derrotadas por um contrapoder que reina entre os filhos dos homens. Este é o poder de Deus, meus amados. Anjos protegeram o povo de Deus e fizeram com que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele. Então, o que é que isso significa? O feitiço caiu por cima do feiticeiro. Isso nos mostra que nos últimos dias, Satanás tentará com todo o seu poder destruir os filhos de Deus. Mas no final, quem será destruído é ele próprio, meus irmãos. Ele será lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e ali ele será destruído diante dos santos anjos, na presença de Deus e na presença do Cordeiro. E agora, meus irmãos, para a gente concluir, vamos aqui para a parte de quinta-feira, que tem como título Para um Tempo Como Este. E aqui, meus amados, na parte de quinta-feira, a lição ela começa com a seguinte introdução, meus amados. Ela nos mostra que muitos cristãos, quando vão ali para as profecias, se preocupam muito mais, meus irmãos, com o caos, com a desgraça, com a desordem, mas esquecem das bênçãos que vêm depois, meus amados. É claro que a profecia mostra ali momentos difíceis, momentos de caos, mas nós temos que entender que o final da história da profecia nos mostra um novo céu e uma nova terra. Por isso que a própria lição aqui, meus irmãos, na parte de quinta diz: temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião. E esta rebelião nós sabemos que começou no céu. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, mostra ali, meus amados, o grande conflito que se iniciou no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos também pelejaram contra Miguel e seus anjos. Todavia, eles não prevaleceram e nem mais no céu se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, foi expulso para a terra e com ele seus anjos. Por conta disso, nós vivemos um caos neste mundo. Mas a promessa de Deus é que Deus ele vai restaurar todas as coisas. Por isso que aqui a lição está dizendo: Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião. E então nos mostra as consequências do pecado, meus irmãos.
deste reino que foi criado por Satanás. Mas ele sempre destaca a esperança. Então nós não podemos esquecer, o livro do Apocalipse não é somente um livro que fala de destruição, meus irmãos, mas é um livro que prega a esperança de que um dia todo o mal será destruído. E eu e você, se formos fiéis aos mandamentos de Deus e reconhecemos a graça do nosso Senhor Jesus em nossa vida, nós estaremos morando com Ele nas mansões celestiais. E aqui a lição continua dizendo: alguns olham para a crise e o tempo da angústia de Jacó, cheios de medo e apreensão. Os momentos finais não serão fáceis, meus irmãos. Nós passaremos por momentos difíceis. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é, meus amados. E no livro do Apocalipse, capítulo 12, o diabo, ele persegue ali, meus irmãos, os filhos de Deus, a igreja do Senhor. E ele está cheio de ira, tentando exterminar a todos. Mas Deus, meus irmãos, ele entra em cena para salvar os seus filhos. E a história do livro, meus irmãos, de Esther, nos mostra claramente que existe sim uma esperança para cada um de nós. E aqui na pergunta de número 5, nós temos a seguinte pergunta. Leia Esther, capítulo 4, verso 13 e 14, Esther, capítulo 5, verso 1 a 3, e Esther, capítulo 9, verso 20 a 28. Que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história deste mundo, da história da Terra? Meus amados, eu não vou ler todos os textos aqui com vocês, mas eu recomendo que vocês leiam todos, certo? Eu quero ler apenas aqui para estar respondendo essa pergunta. Eu quero ler Esther, capítulo 9, verso 20 a 28. Acompanhe comigo aí na tela. Esther, capítulo 9, verso 20 a 28 nos diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos. Olha aí, meus irmãos, as bênçãos chegando para o povo de Deus, as bênçãos chegando para os filhos do Senhor. E o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria. Meus irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã. E de luto em dia de festa, para que se os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Verso 23. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, que é um símbolo aqui, meus irmãos, de Satanás, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus. Quem é o inimigo dos filhos de Deus hoje? Satanás, meus irmãos, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esther, preste atenção agora, Esther fazendo o papel de Cristo, que é o papel da intercessão, meus irmãos. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que a assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, como nós já vimos. Como nós já vimos, meus irmãos, o feitiço caiu por cima do próprio feiticeiro. E aqui diz: mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que a assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Olha aí. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome puro. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. Verso 28. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias,
e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Que texto maravilhoso, meus irmãos! Então, que lições nós podemos tirar aqui desses textos, meus amados? É claro que eu não pude ler aqui com vocês o capítulo 4, verso 13 e 14, e também o capítulo 5, verso 1 a 3, porque lá no capítulo 4, quando a gente vai para o capítulo 4 aqui, nós temos o momento em que Esther, meus irmãos, começa a interceder pelo povo. E no capítulo 5 nós temos o momento em que Esther prepara ali um banquete para chamar a atenção do rei, meus irmãos. É uma estratégia para ali livrar e revelar o pecado de Amã, que era aquele pecado de ódio, para destruir os filhos de Deus de forma injusta, meus irmãos. Porque os filhos de Deus ali seriam destruídos sem nem ter cometido nenhum pecado, meus irmãos. Não merecia nenhum deles ser destruídos. Mas aí Esther fez uma jogada de mestre, meus irmãos. Ela estava sendo usada pelo próprio Espírito Santo de Deus para libertar os seus filhos, que naquele momento estavam sendo ameaçados de ser extintos. Então, baseado nisso, meus amados, a lição diz: que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história da Terra, meus irmãos? E aqui, meus amados, a lição de forma resumida, ela responde: assim como levantou Esther no momento certo para libertar o seu povo, porque ela foi influenciada, meus irmãos, pelo Espírito Santo, no momento do tempo do fim, Deus guia também os seus filhos, meus irmãos, o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus levando esse povo para cumprir a sua missão, meus irmãos, que é pregar as 3 mensagens de advertência ao mundo, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Para quê? Para chamar as pessoas que estão em Nínive, que saiam de Nínive, para chamar aqueles que estão de Babilônia, lá em Babilônia, que saiam dela, para se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo dentro de Babilônia, meus irmãos. Então os filhos de Deus, assim como Esther foi usada para se levantar e libertar o povo, Esther ali estava representando os 144 mil, o remanescente de Deus que deveria se levantar nos últimos dias como um reparador de brechas, um símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu no dia 22 de outubro de 1844, para proclamar contra as mentiras que por mais de 12 séculos o anticristo havia pregado e as verdades de Deus haviam sido lançadas por terra. Mas quando a Igreja Adventista ela surge, meus irmãos, ela representa hoje, ou melhor, ela é o antítipo desta história. Esther é o tipo e a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje é o antítipo, é o cumprimento desta promessa, porque dentro dela existe um povo remanescente que não vai se calar diante do fim de Babilônia. E lembre-se, meus irmãos, como a lição aqui coloca: Esther não estava sozinha, então nós também não estaremos sozinhos nesta batalha. O Senhor disse para cada um de nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o momento da volta de Jesus, meus irmãos. E eu gostaria de deixar aqui uma última citação do Espírito de profecia para cada um de nós. Aqui, meus irmãos, a citação nos diz o seguinte, na parte de quinta-feira, 12 de junho. As duras experiências que o povo de Deus enfrentou nos dias de Esther não foram exclusivas apenas desse tempo. João, o revelador, olhando através dos séculos até o fim dos tempos, declarou: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os 144 mil, meus irmãos, que fazem parte da igreja militante, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a menina dos olhos de Deus. Alguns que hoje vivem na terra verão cumpridas estas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou as pessoas a perseguirem a verdadeira igreja, aqui diz, também levará no futuro a adoção de uma conduta semelhante para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Quem vai manter a sua lealdade a Deus nos últimos dias?
são 144 mil, meus irmãos. Mas agora estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Haverá um decreto, meus irmãos. E se nós não estivermos se preparando, se nós não estivermos agora se consagrando, meus irmãos, nem eu e nem você conseguirá, meus amados, ficar de pé diante de tal tribulação, diante de tal provação. Então, o tempo da preparação é hoje, meus irmãos, para que quando a lei dominical sair e também o decreto de morte, eu e você possamos permanecer de pé, inabaláveis como o monte de Sião. Então, meus irmãos, com esta citação aqui, eu já finalizei a parte aqui da lição da Escola Sabatina até quinta-feira, né? Hoje nós não vamos conseguir estar fazendo aqui o estudo adicional, mas conseguimos concluir toda a lição, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, meus amados. E, meus irmãos, se o conteúdo que foi mostrado aqui neste vídeo agregou valor na tua vida e na vida da tua família, dos teus conhecidos, amigos e familiares, então deixa aquele joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Lembre-se de compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas que você conhece possam ser alcançadas pelo Evangelho da Palavra de Deus. E, meus irmãos, se ficou qualquer dúvida durante até aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai poder estar respondendo na medida do possível. E também deixe o seu pedido de oração, meus irmãos, porque nós sabemos que Satanás é sujo e está perseguindo os filhos de Deus. Então deixe aqui o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Feche seus olhos para a gente citar a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, Amém, Amém. Louvado seja o Senhor e até ao próximo estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion.